Pessoal, começamos mais um Céu da Semana, a nossa observação semanal sobre o momento astrológico e as condições astrais de planetas, de signos, ingressos que a gente tem semanalmente, seja para quem vê ao vivo ou para quem acompanha ao longo da semana nas nossas gravações, nas nossas mídias sociais. Este que é o Céu da Semana de 28 de agosto a 3 de setembro, terminando agosto aí com Lua Nova Virginiana, Lua Nova Virginiana, assim, já especificamente neste sábado, dia 27, e que ao longo aí da semana dará o tom de muitas questões, de muitas situações, né? O céu da semana marcado aí por algumas posições astrológicas que a gente vai esmiuçar. Boas-vindas, boa noite, boa tarde, boa madrugada, boa manhã a todos, a quem assiste agora e quem assistirá depois. Cris, bem-vinda! Pessoal que chega ao vivo para assistir na gravação agora deste sábado, boas-vindas aí a quem chega. Neste céu astrológico de Lua Nova Virginiana, nós temos aí um momento de oposição Vênus-Saturno, depois um aspecto Marte-Júpiter, depois uma oposição Mercúrio-Júpiter, e destrincharemos detalhadamente, né? Obrigado, Cris Amino, obrigado, Cris Limas, Cris chegando aí, pessoal que nos acompanha na gravação, neste Céu da Semana de Lua em Virgem, Lua Nova Virginiana. Jaque, bem-vinda! A Lua Nova Virginiana marcando aí esse céu, Lua Nova Virginiana, que sempre é indicada para as questões mais efetivas, né? Aliás, saudações aos virginianos que aniversariam, saudações aí à turma da classe trabalhadora de terra do signo de Virgem. Com Lua Nova Virginiana é um tempo interessante para novo período, novo ciclo, né? Toda lua nova é indicativa para início de etapa. Joana, bem-vinda, boa noite, boa tarde, boa madrugada aí a quem chega. Pessoal Alemar, pessoal de Portugal, pessoal da Europa, pessoal de Brasil, né? Então temos esse momento de céu da semana. Então a lua nova virginiana, ela é sempre indicada para início de ciclos, início de etapas, início de questões, né? Sempre atrelada a trabalho ou aquilo que envolve rotina num senso de utilidade. Cris, eu sou do dia 2, então a questão da lua nova virginiana, ela tem essa probabilidade para um ponto de partida. Toda lua nova ela tem um fator de ponto de partida. Saudações, Juliana, bem-vinda, Mini Mônica. Temos aí uma lua nova em que o que é eficaz, o que é efetivo, né? Os detalhes, as minúcias. Oi, Ana Martins, bem-vinda. Então, um tempo de atenção que muitas questões e muita solução de assuntos poderão se dar na observação, nos detalhes, né? Aqui, ó, Sol e Lua, né? Juntinhos, Lua Nova Virginiana, e toda Lua Nova Virginiana, ela tem, toda Lua Nova, ela dá indicação para ponto de partida de questões, início de ciclos. Vale a pena observar a região dos 4 graus de Virgem. Saudações, Cris Moura! Como será a semana para os piscianos? Os piscianos, bom, a gente está no momento de lua nova virginiana. Um período virginiano é sempre, para quem é de peixes, de enxergar o oposto, de enxergar utilidade de forma mais direta com as relações. É o signo oposto a peixes, né? Então, nesse tempo de tá confortável, Cris Lima, como boa taurina? Então é terra, né? Um período virginiano, um período de terra. Para os de terra, como Touro e Capricórnio, a tendência de algumas fluências melhores, né? Então tem esse indicador para situações propícias, para situações de andamento, de situações práticas, para definições de assuntos no detalhe, né? No fator de observar, às vezes, num detalhe a solução de assunto. Nossa, quer dizer que aquilo precisava daquele parafuso para aquilo funcionar, ou, né, aquele
documento, aquele papel, estava faltando só aquela palavra, aquela informação. Então, o detalhe muitas vezes fará diferença aí, não só na semana, mas ao longo do período mensal, porque a lua nova, ela impacta um fator mensal, um fator de questões do período, do momento, num geral, né? A Mini Mônica, tá chegando o aniversário, tá chegando o aniversário do pessoal de Virgem aí. Então tem aí esse tempo de probabilidade de novo ciclo, de nova etapa, de ajustes em assuntos que envolvam detalhes. Observar os 4 graus de Virgem no mapa de cada um, porque a gente é propenso a vivências de questões de maneira mais prática, tá? Então, no mapa astral, quem souber o mapa astral, quem tiver a ideia dos 4 graus de Virgem, aonde for a casa, a lua nova afeta ou direciona questões nessa região do mapa, tá? Então, um indicador aí, quem for no ascendente, por exemplo, é a expressão, a atitude, a postura, uma probabilidade de nova postura, né? Se for casa 7, relacionamentos, Susana, casa 9, interesses que possam envolver viagens ou estudos, ou aperfeiçoamento de conhecimentos, ou temas burocráticos, ou um fator de movimentar aquilo que já sabe, né? Juliana, casa 4, lar, questões domésticas, às vezes algum reparo, um ajuste ou algumas tratativas junto a familiares, alguma demanda de atenção ao meio familiar. Tá? Então, observar essa região. Suzana, boa noite também, bem-vindo, pessoal de Portugal. Então, aí esse fator, né? André Pires tem a lua em Virgem, então pode dar um start mais emocional para resolver questões, né? Observar a casa de Câncer também, dependendo se a lua nova aí for perto, se Sol e Lua estiverem perto da lua. Seli, casa 5, se tiver filhos, é filhos, ou então questões da parte afetiva, da parte amorosa, da autoexpressão, né, de lazer e diversões, que de repente ou retoma ou vivencia de uma maneira especial, ou escancara mais alguma expressão de maneira através da diversão, através de um lado artístico que goste, ou hobby também, né? Ou se tiver filhos, vivência especial de atenção com questões dos mesmos. Ou dá um start na questão afetiva, na parte amorosa, um momento diferenciado. Sempre que eu confuso é porque no mapa diz casa 1 e Plastos casa 2. É onde começa a casa. A partir a casa 2 ela começa no grau ali de onde atravessa a Virgem, Cris, né? Então observe lá aonde tem a linha da casa. Tem vezes Mercúrio, Plutão, Sol em Virgem. Então, a lua nova, ela move todas as áreas e as casas regidas por esses signos. Então, a maior parte do mapa pode ser afetado, tá? Então, é um início de ponto de partida. Às vezes, uma coisa interliga a outra. Né? Um assunto, uma casa, pode ligar mais de um assunto. Né? Então, início de etapa, assim, lua nova, período de lua nova. Então, Ana Matia Sotou tem lua em Virgem na casa 9, na casa 4 tem nó do norte, tá legal. Então, Ana, aí a gente precisa fazer o mapa, né? Não precisa esmiuçar, mas observar a área de Virgem. Se você tem a lua em Virgem, é um tempo que as questões associadas à lua, se ela estiver perto dos 4 graus, ou a casa de Câncer, que é regida pela lua, também fica afetada para uma transição, um novo tempo, algumas questões de ajustes nesse período mensal de lua nova. Olá, Vânia Hungria, bem-vinda! Então a gente tem esse tempo aí de momento, né? Bioastrologia, tenho Virgem metade na casa 5 e 6. Então, aí na verdade tem que ver aonde começa, o ponto de partida, né? A casa 5 começa aonde? Né? Então a casa 5 começa, se começar em Virgem, e às vezes Virgem pode estar na casa anterior, né? Então tem que ver aonde começa o signo de Virgem. Se Virgem começar depois dos 6 graus, por exemplo, depois dos 4 graus, né? Ou depois dos 10 graus, por exemplo, é a casa anterior. Você observa a casa anterior. Tá? Então, por exemplo, a casa 5 começa em Leão. Se a casa 5 começa em Leão, provavelmente a lua nova ainda é na casa 5, porque é a 4 graus. Se Virgem for
começo da casa 6, depois, por exemplo, de 10 graus, depois de 8 graus, aí só vai ser casa 6 a partir daí, certo? Então, atenção nessas minúcias, tá? Nesses detalhes, tá? Então tem esse fator. Você nasceu na lua nova 30 segundos atrás, ô Mini Mônica, que tá fazendo, é o aniversário hoje? Parabéns! Então, boa noite, Natália, boa noite, pessoal que chega. Então, falando aí da lua nova virginiana, indicador para início de ciclos e de resoluções de temas nas questões através de detalhes, através de observações, né? Marca um fator de atenção, até com ansiedade, porque essa lua nova, ela forma quadratura. Boa noite, Cris, bem-vinda! Essa lua nova, ela faz quadratura com Marte, né? Então vale atenção com a ansiedade, para não extrapolar na comunicação, na fala, nos impulsos, tá? Então um tempo aí de calma e elegância, né? Para não perder o costume do mantra, tá? Então, atenção com senso crítico para não entrar em pilha à toa de assuntos, né? 30 e poucos anos atrás. 30, parabéns, Mini Mônica. Então, o tempo de lua em Virgem tem esse momento de quadratura com Marte, tem esse fator também, porque se a gente observar aqui, ó, a lua, né, virginiana, tem o Marte ali, ó, com a setinha, tá? Aqui ao meu lado ali com a setinha fazendo um quadradinho com o Sol e a Lua, tá? Então, atenção com impulsos, atenção com ansiedade. Dia 19, então vamos dar parabéns o mês todo, o Mini Mônica, tá? Então, aí dá esse indicador, né? Então, Verônica, meu Virgem no Então, Verônica, tem que ver se o começo de Virgem já é casa 10, ou se a casa 10 vai começar mais adiante, porque senão a lua nova é na casa 9, tá? Então veja se o meio do céu começa realmente no início de Virgem, tá? Então, atenção nesses detalhes, certo? Então, dá essa indicação. Lua nova em Virgem, tendências a resoluções ou percepções de questões através dos detalhes. É uma lua nova que faz quadratura com Marte, né? Então, atenção com posturas individualistas. Se a minha voz estiver lenta aí para vocês, né? Não reparem a conexão, certo? Urano retrógrado aí pode dar algumas interferências nessa semana de Urano retrógrado. Então, com Marte quadrado essa lua, atenção também com impulsos, ansiedade ou não querer meter os pés pelas mãos em debates ou conversas pouco necessárias, não perder tempo com energia alheia pouco eficaz, certo? Então a gente tem um momento aí de lua nova virginiana e também começamos a semana com uma oposição Vênus-Saturno, tá? Oposição de Vênus com Saturno, que é um aspecto desafiador para compreensão e para desafio diante das responsabilidades junto às nossas relações, né? Então, a maneira de nos posicionarmos diante de relacionamentos requer uma observação diferenciada, o quanto temos responsabilidade no lidar com assuntos em relacionamentos, tá? Então, é um momento aí de ponderação também com padrões que outras pessoas seguem, tá? Outras pessoas seguem. Meu áudio tá bom aí para vocês? Lá vem Saturno, Cris Lima. Meu áudio tá bom aí para vocês? Minha comunicação tá ok? Então, vale atenção aí. Caiu, Cris? Voltou? Então, estamos de volta. Tudo bem aí? Minha conexão, meu áudio? Vamos dando um feedback aí. Se tiver alguma intermitência, a gente tenta ajustar. Então, temos esse tempo de oposição Vênus-Saturno, em qual esse desafio de lidar com, às vezes, certas caretices de algumas pessoas também, ou de lugares, né? Ou dos padrões atrelados a lugares e pessoas. Deixa eu ver se eu consigo tentar desenhar a oposição aqui para vocês, porque a conexão está meio
intermitente. Então eu coloco aqui, ó, Vênus, tá vendo? Ó, Vênus, oposição Saturno, tá? Já domingo, entre domingo e segunda-feira. Entre domingo e segunda-feira, tá? Não falha a conexão em Portugal, aqui o Oxalá, o 5G já tá expandindo, mas por enquanto ainda estamos no 4G e no Wi-Fi. Então, oposição Vênus-Saturno é compreensão com padrões que pessoas têm, que pessoas são apegadas ainda a certas tradições ou certos padrões de costume ou de posicionamento, né? Então vale uma atenção às vezes com certas caras tristes fingindo que a gente não existe, né? Como diria Azusa naquela letra de Barão Vermelho, né? Bete Balanço, né? Então vale aí um time de compreensão com certos estilos, certas ranzizices que alguns lugares ou pessoas tenham também, né? E aqui na colinha tem a questão também de entender o ritmo de certas pessoas para lidar com assuntos, né? Às vezes o nosso ritmo é de um e a maneira que a outra pessoa tem de entender ou de compreender ritmo, situação, pode levar um certo time. Oh, beleza, 5G aí na sua terrinha, Limarém, Mini Mônica, já a gente está nesse patamar, né? Estamos engatinhando ainda. Então, Vênus oposição Saturno tem essa questão. Vale uma observação também, o quanto algumas responsabilidades que temos por pessoas não estão além da conta, tá? Certas contas e certas faturas não são nossas e nós estamos assumindo um pouco por complacência ou por certo senso de atenção, de compaixão, e é um tempo de perceber esse limite, do tipo, basta, já fiz demais, não é minha conta isso que eu tenho que fazer por essas pessoas ou por tal pessoa. Por mais que a gente goste, por mais que a gente seja envolvido, tem algumas coisas, tem certos temas que a outra pessoa ou outras partes precisarão se tocar de que a responsabilidade não é nossa, certo? Então esse é um fator, tá? Não, a oposição, que vale a oposição agora, ô Joana, tá? A oposição no céu, tá? A oposição no céu. Então isso vale para um sentido geral do céu coletivo, tá? Um tempo de percepção das responsabilidades que a gente lida, que a gente tem com algumas questões que nem sempre são de nossa alçada, mas nós estamos meio que levando nos ombros, levando aí na toada, tá? Então, um tempo aí de ponderação com algumas responsabilidades, certo? Então tem essa questão. O 5G ainda não está lá muito aqui também não, menino Mônica. Vamos ver se até o ano que vem, com a chegada de Plutão em Aquário, as coisas dão uma guinada mais acelerada nos conectes gerais planetários, tá? Então, esse é um ponto a se observar. Se a outra parte ou nós não entendermos que algumas responsabilidades não são nossas ou que outra pessoa tem que lidar por conta e a gente já fez demais, a oposição ela pode romper, ela pode pôr um limite na vivência de certas relações também, certo? Ainda que seja uma oposição Vênus-Saturno. Então, oposição Vênus-Saturno requer atenção diante das responsabilidades nas quais a gente lida com relacionamentos, compreensão com um jeito quadrado de algumas pessoas ou com um jeito ali demorado para compreender certos padrões, né? Às vezes a gente é mais aberto para certas questões e a gente percebe que no trabalho a outra parte, o ambiente é um pouco ali antiquado, no lidar com certas coisas que a gente tem vontade de fazer diferente, ou mesmo na família, ou mesmo nas amizades, vai de acordo com cada mapa. Cada mapa vai dar essa percepção de onde essa oposição Vênus-Saturno vai impactar, especialmente aí a região Leão-Aquário, tá? Então,
observar uma compreensão com padrões e tradições que certas pessoas são relativamente apegadas e também entender que certas responsabilidades que às vezes a gente vem levando nos ombros, a gente não tem que levar mais, certo? Para quem de vez em quando começou a me perguntar, não necessariamente impacta de maneira muito direta, Natália, porque é uma oposição especificamente do céu, né? Na região de Leão e Aquário. Vênus está por Leão, Saturno está por Aquário. Mas você, como posição de Vênus em Capricórnio, talvez possa perceber um pouco no sentido de também ponderar sobre essas responsabilidades. Está vendo? Ó, o Saturno está em Aquário, Vênus está em Leão. Então é essa a região do mapa que você deve usar. Não é somente a posição de Vênus do seu mapa. Essa posição é do trânsito, é do céu. É o céu da semana. Tá? Lembre-se que aqui a análise é do céu da semana, o céu que está rolando lá, e aí a gente projeta para o seu mapa, para o nosso mapa. Tá? Então, às vezes a pessoa não sabe o mapa, eu falo mais no sentido simbólico geral, certo? Então, olhamos a casa em que estão os dois. Isso, olha a região do céu de Leão e Aquário, aonde essa oposição está a acontecer. Né? Então tem essa questão. A internet está instável aí, Juliana? Está instável para você? A comunicação está aquele vitrine viva no gesto de aparecer a imagem? Né? Lembra os robôs do Vitrine Viva? Aqueles que faziam aquelas apresentações parecendo robôs, né? Então, às vezes a conexão fica meio assim, né? Então, o Mercúrio está no trajeto do retrógrado e Urano estacionou para o retrógrado. Então, às vezes essa semana fica com as sequelas da alternância de ritmo das fluências tecnológicas, né, no geral. Essa semana eu fui levar minha mãe na fisioterapia, o elevador parou 5 minutos. Estava lá assessorista, minha mãe, eu e mais 3 pessoas. Então deu uma estabilidade, né? Estava instável quando você escreveu ultimamente. Então, dá umas instabilidades, dá umas truncadinhas. Essa tela dá uma alternância. Então, mas pegou o gancho da história. Oposição Vênus-Saturno realmente é essa vagarosidade também para resolver assuntos no cotidiano, também diante de relacionamentos, dá uma lerdeza às vezes para a pessoa entender e desapegar do padrão, né? É um desafio às vezes para desapego de padrões, oposição Vênus-Saturno, Citroën que dançava. Então, é um pouco essa atenção, certo? Então, esse é um fator que marca esse início de semana também, especificamente no domingo e segunda. Tá? Vai aí até meadozinho da semana. E aí mais para o meio da semana, entre quarta e quinta, nós temos Marte e Júpiter, sextil Marte e Júpiter. Vou tentar fazer o desenho rápido só para constar na gravação. Vai ficar um pouco lerdo aí, ó. Marte e Júpiter, sextil. Já é um fator de expansão, já é um fator de tomada de decisões importantes para ampliar conhecimentos, por exemplo. Júpiter tem um quê também do estrangeiro, então para contatos à distância é positivo, para contato com professores é positivo, para mentoria, cursos, para aperfeiçoamento, upgrade de conhecimento, né? Então, um bom aspecto aí para um certo entusiasmo também, né? Aspecto Marte-Júpiter, aspectos com Júpiter às vezes dão uma empolgada para novas motivações num time geral, tá? Então, também ajuda na expansão de objetivos, de novos conhecimentos, de quem lida com saberes, nível universidade, faculdade, cursos, né? Lives, curso online, curso rápido, né? Planejar viagens ou algo que envolva contato à distância também é interessante. Aí quinta-feira pode ser quarta, quinta, quando tem esse aspecto, uma chance de alguma novidade. Abrange
temas atrelados a questões internacionais também, né? É que Júpiter tem oposição com Mercúrio depois, falaremos a respeito. Então pode ter um paradoxo aí ao longo da semana em função desses aspectos, em função dessas questões, né? Então, sexto Marte-Júpiter vale um pouco essa questão de também não entrar na pilha aí dos jogos da verdade, né? Dos jogos da atenção. Ah, você fez, Mini, Mônica, que interessante. Tem essa questão de aspecto positivo para um otimismo com algumas questões que a gente estava meio ali, né? A gente dá uma animada para algo que a gente estava meio num certo stand-by, né? Então tem um sexto Marte-Júpiter aí entre quarta e quinta-feira e uma moderação aí também com uma percepção aí de fake news, de coisas que não são muito verdadeiras, né? É um aspecto que dá uma elucidada no que é de verdade, no que é conhecimento, certo? Em contrapartida a isso aí, terminando a semana, nós temos oposição Mercúrio-Júpiter. Oposição Mercúrio-Júpiter. Mercúrio é planeta das comunicações. Deixa eu tentar fazer o desenho sem travar a tela. Ó, Mercúrio, oposição a Júpiter, né? Especialmente entre quinta e sexta-feira. Tem uma questão bastante atrelada à comunicação exagerada. Mercúrio é um planeta associado às comunicações, envolve o fator do senso crítico, do falar demais, né? Mercúrio estando em Virgem, Júpiter em Peixes, então atenção com as fake news, atenção com as lorotas, com as conversinhas fiadas, né? Então tem essa condição, né? Então observar essa atenção com boatos, com fake news, com conversinhas, com exageros, né? Exageros nas notícias. Vamos checar as notícias, porque amplia a propensão em fake news. Mas que fale, parece batido, fake news, todo mundo fala, todo mundo sabe, mas aumenta a probabilidade aí de alguns exageros, de gente querer botar banca em certos assuntos, em certas verdades, em botar né, banca de opinião. Ainda mais aqui no Brasil, que a gente está num período de reta final de campanha eleitoral, oposição Mercúrio-Júpiter vai ser um prato cheio para invencionice, para histórias de carochinha, né? E então vale uma moderação aí com os papos, com as conversas, com os exageros, não entrar em pilhas de comunicação à toa, tá? Então um tempo aí de atenção com os diálogos, com as verborragias no geral, né? Então, aponta atenção tem os aspectos de excesso de expectativas com alguns assuntos. Vamos dar uma desconfiada, né? Se alguém quiser vender alguma coisa, para tratativas comerciais, compra e venda de algo, vamos dar uma desconfiada, dá para dar uma controlada aí na expectativa de gasto, né? É um tempo aí de boataria, é um tempo aí de querer botar mais enfeite no gato por lebre, né? Então, oposição Mercúrio-Júpiter requer aí um pouco de atenção com exageros, né? Com a própria expectativa que a gente pode criar com assuntos de certa forma. Dá uma desconfiada, será? Né? Como é que é isso? Dá uma checada, bota lupa de relojoeiro ali na jogada para perceber se está rolando a informação certa para tratar certos assuntos, para tratar questões, né? Então tem essa condição. Esses daí, né, o Cristina, esses fulanos aí, nem comente, né? Porque vai ter muita ladainha, né, no aspecto eleitoral, no aspecto geral das eleições e dos fatos políticos, não só agora no mundo afora. Os Estados Unidos está tendo lá, né, a confusão do Trump e tal, e por aí vamos. E aqui na colinha, um momento de cuidado para evitarmos os próprios boatos à toa, né? Cuidado para não aumentar o que a gente ouve, né? Para não o tom como a gente fala, né?
oposição Mercúrio-Júpiter é um pouco isso também. Às vezes a gente está numa comunicação, dá a impressão que a pessoa está falando na cachoeira, né? Não precisa aumentar o tom, né? Tá achando que está debaixo da cachoeira, né? Às vezes a pessoa começa a dar uma entonada no tom, achando que está debaixo da cachoeira e pode falar um pouquinho. Baixa o tom, né? Baixa o tom, né? Sai da cachoeira para conversar, né? Então dá uma, né? Cuidado aqui com o tom, né? Não vamos nos exceder como se estivéssemos conversando embaixo da cachoeira, tá? Devagar com o tom da cachoeira, com o tom da comunicação, não da cachoeira. Então, Mercúrio oposição a Júpiter, vale atenção aí com o tom, também com a moderação, né? Jesus da Cuiabeira. Então, é isso, não, tem umas noias aí também, né? Atenção com certas paranoias. Oi, Vera Lúcia, bem-vinda, boa noite. Então a gente vai nesse tempo aí de moderar as comunicações, os boatos, tá? Então vale alguns questionamentos, mas atenção para não insistirmos em debates com alguns apontadores de verdades absolutas também. Não, porque eu sei, porque eu estive lá, blá, 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 blá. Filho, você pode ter estado lá naquele momento, naquela ocasião, né? Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, attention please aí a partir de quarta até o fim da semana, com oposição Mercúrio-Júpiter marcando este tempo semanal, certo? Então, pessoal, este é o céu da semana, últimos dias de agosto, de 28 de agosto a 3 de setembro. Então vamos com atenção aí, lua nova em Virgem, calma e elegância, menina, calma e elegância no tom das conversas, da crítica, né? Então, um pouco aí, né, aquelas mentiras sinceras que interessam, né, como diria Barão Vermelho, Cazuza. Semana de oposição Mercúrio-Júpiter, atenção com exageros nos boatos, com os falsos impositores de verdades absolutas. Tem o Marte-Júpiter para algumas ações de expansão aí no meio da semana. Oposição Vênus-Saturno no começo da semana, exercitar a compreensão com os padrões, né? Com os padrões e com as tradições de lugares e pessoas e com responsabilidades que necessariamente não são nossas para lidarmos, certo? E com a lua nova de Virgem aí agora, sábado, observa aí o 4 graus, a região de 4 graus de Virgem no mapa astral, que pode ser um tempo de start ou upgrade nesse período mensal na área do mapa de vocês, certo? Obrigado, Cris, valeu, pessoal, obrigado, gente, obrigado, Mini Mônica, obrigado aí quem assistiu, Vera, todos que acompanham a nossa live do Céu da Semana, desejar aí ótima semana a todos, obrigado você, Ana Martins, boa semana também, ótima semana a todos vocês, valeu, Juliana, grande abraço, então, calma e elegância, né? Aproveitar a lua nova em Virgem, né? Valorizar o só quero saber do que pode dar certo, como diria Titãs, né? Obrigado, Vânia, Joana, Kátia. Então, abraço a todos, ótima semana.